O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 405. O repouso num feneiro e o discurso perto de Emaús, na planície. O pequeno Miguel. Valtorta descreve a visão do dia 28 de março de 1946. Junto à porta de Emaús, numa casa de camponeses. Ela está silenciosa, porque todos estão nos campos, trabalhando. Sobre a eira já estão amontoados os feixes do dia anterior. E já há feno nos rústicos paióis. O sol ardente do meio-dia espalha com seu calor um forte odor do feno já guardado e dos feixes. Não se ouve rumor algum, a não ser os que fazem os pombos e dos pardais sempre provocadores e briguentos. Uns e outros vão do telhado ou das árvores vizinhas aos montões de feixes e de feno, e são os primeiros entre todos os que irão provar daqueles produtos, dando bicadas por entre as espigas que estão erguidas. Insultam uns aos outros. Com golpes de asas lutam para apanhar cada um mais sementes, para roubar as folhas mais macias do feno, ávidos lutadores atrevidos. São eles os únicos ladrões comuns em Israel, e entre eles eu notei que há o maior respeito pela propriedade alheia. As casas parecem querer ficar abertas e as eiras e as vinhas sem guardas, não faltando dos raríssimos ladrões profissionais, verdadeiros salteadores que assaltam nas passagens estreitas entre os montes. Não há aqui os ladrõezinhos, nem mesmo simplesmente os gulosos que estendem a mão para as árvores frutíferas ou para o pombinho dos outros. Cada um vai por seu próprio caminho, então, atravessando a propriedade do próximo, como se não tivessem olhos nem mãos. É verdade que a hospitalidade é aqui tão largamente praticada que não há necessidade de roubar para poder comer. Somente para com Jesus e por causa de um ódio que é tão grande, a ponto de fazer que se descuidem do costume secular de ser hospitaleiro para com o peregrino dos peregrinos. Somente para com ele é que se verifica o fato de casas que lhe negam hospitalidade e comida, mas para com outros geralmente há piedade, especialmente para as classes mais humildes. Assim é que os apóstolos, depois de terem batido a porta fechada de uma casa e não tendo encontrado ninguém, foram pôr-se ao abrigo de um telheiro, sob o qual há ferramentas agrícolas e recipientes vazios. E como se fossem donos, serviram-se dos montes de feno como cadeiras, de baldes usados no poço e das moringas para beberem e também para molhar os pedaços de pão mofado e de cordeiro já frio que eles vão comendo quase em silêncio, pois estão cheios de sono e atordoados pelo sol. E com a mesma liberdade com que serviram do feno e das moringas, estende-se depois por cima do feno cheiroso e logo se ouve um coro de rosnadores, em vários tons e de diferente duração. Jesus também está cansado, mais do que cansado. Ele está triste. Ele fica olhando por longo tempo os 12 que estão adormecidos e reza. E pensa, acompanhando maquinalmente com os olhos as lutas dos pardais e dos pombos e o voo rápido das andorinhas sobre a eira ensolarada. Parece que os estridores dessas velozes mestras do voo estejam dando respostas curtas e afirmativas às perguntas penosas que Jesus faz a si mesmo. Depois ele se estende sobre o feno e logo em seguida aqueles olhos doces e tristes, cor de safira, são velados pelas pálpebras, enquanto seu semblante se compõe no sono e talvez porque no sono ele fique abatido pela tristeza do coração. Seu rosto fica com as feições que revelam muito cansaço e da dor que vai ter depois da morte. Voltam os camponeses donos da casa, homens, mulheres e crianças, e com eles estão os discípulos vistos antes.
Eles veem Jesus e os seus dormindo sobre o feno e vão baixando a voz, até que ela vire um sussurro, para não despertá-los. Algumas mães oferecem o peito às crianças para que não querem calar-se. Pelo menos elas estão dando a entender que não querem isso. Um dos pequeninos vai dando os passos de um pombinho e com o dedinho na boca observa Jesus, e é o mais bonito, disse ele. Pois Jesus está dormindo com a cabeça apoiada sobre o braço dobrado, servindo de travesseiro. E todos descalços na ponta dos pés acabam indo imitar o primeiro. E entre todos estão o Matias e o João, que se comovem ao vê-lo dormindo assim sobre o feno. E Matias observa como era aquele seu primeiro sono. Também agora o nosso mestre é menos feliz do que naquele tempo. Até a mãe lhe está faltando. É verdade. Ele só tem sempre perto de ti a perseguição. Mas nós o amaremos sempre. E o amaremos sempre como naquelas horas do passado, quando ele nasceu em Belém. Responde João. E mais ainda, Matias. Mais ainda porque antes nós o amávamos só pela fé e porque é doce amar uma criança, mas agora nós o amamos porque realmente o conhecemos. Ele tem sido odiado desde pequeno, João. Lembra-te? Lembra-te do que aconteceu quando quiseram matá-lo. E Matias empalidece, só de lembrar. É verdade, mas bendita seja aquela dor. Nós perdemos tudo, menos ele. Isso é o que importa. E é que nos teria adiantado se tivéssemos assim os nossos pais, nossa casa e nosso modesto bem-estar, se nosso mestre Jesus Messias estivesse morto. É verdade. Tens razão, Matias. E é que nos adiantará possuir até todo o mundo quando ele não estiver mais neste mundo? Nem me fales isso. Antes estaremos abandonados mesmo. E de vós? Nós ficamos aqui perto do mestre, de João, despachando os camponeses. É desagradável não termos pensado em dar-lhes a chave. Eles poderiam ter entrado na casa e se acomodado melhor, diz o homem mais velho da casa. Nós lhe diremos, e ele já se sentirá feliz por vosso amor e dito. Os camponeses vão para casa, e logo uma fumaça que se levanta diz que eles estão preparando a comida. Mas o estão fazendo com cuidado, entretendo as crianças e fazendo o mínimo possível barulho. E também, sem barulho, vão levando depois as comidas para os discípulos e murmuram. Para eles nós as conservaremos separadas para quando eles acordarem. Depois o silêncio volta à casa. Talvez os ceifeiros que estão trabalhando desde o raiar do dia se terão deitado em suas camas para descansarem nessas horas em que seria impossível ficar nos campos sob um sol abrasador. Também os discípulos começam a cochilar. Até os pombos e os pardais pararam. Somente as andorinhas continuam incansáveis e o seu voo rápido escreve palavras azuis no espaço e palavras de sombra por baixo de suas asas brancas. O pequenino, de pouco antes, muito bonito na pequena camisa curta, em que foi reduzida a sua veste nesta hora tórrida, põe a cabeça morena para fora da porta da cozinha e dá uma olhadela. Anda para a frente, tomando cuidado com seus pezinhos tenros, que estão sofrendo por causa do chão que está quente devido ao sol. A pequena camisa desabotoada está para cair e escapar do ombro gorducho. Ele chega até os discípulos e procura passar por cima deles para ir ver Jesus de novo. Mas suas perninhas são muito curtas para que ele possa passar por cima dos corpos musculosos dos adultos e ele tropeça. E cai ao lado de Matias, que acorda e vê o rostinho envergonhado, quase para chorar do pequenino. Ele sorri e diz, ao qual entender qual era a manobra do menino. Vem cá, eu te colocarei entre mim e Jesus. Mas fica calado e quieto, deixa-o dormir, que ele está cansado. E o pequeno feliz assenta-se em adoração ao belo rosto de Jesus. Olha para ele e estuda-o. Fica com muita vontade de fazer-lhe uma carícia, de tocar os seus cabelos dourados. Mas Matias o está vigiando sorrindo e não lhe o permite. Então o pequenino lhe pergunta em voz baixa. Ele dorme sempre assim? Sempre assim, responde Matias. Ele está cansado por quê? Porque caminha muito e fala muito. Para que ele fala e caminha? Para que ele fala e caminha? Para ensinar os meninos a serem bons, a amar o Senhor, a fim de irem com ele para o céu. Lá em cima? Como é que se faz? É longe.
A alma, tu sabes o que é a alma? Não, é a coisa mais bonita que há em nós. E mais bonita do que os olhos. A mamãe me disse que eu tenho por olhos 2 estrelas. E as estrelas são bonitas, sabes? O discípulo sorri e responde: é mais bonita do que as estrelinhas dos seus olhos, pois a alma é boa e mais bonita do que o sol. Oh, e onde que ela está? Onde é que eu a tenho? Aqui no coraçãozinho. Ela vê, ouve tudo e nunca morre. E quando alguém nunca faz o mal e morre como justo, a alma voa lá para o céu, para cima com Deus. Com ele? E o pequeno mostra Jesus. Sim, com ele. Mas ele também tem uma alma? Sim, ele tem uma alma e a divindade, porque é Deus este homem que estás olhando. Como sabes disso? Quem foi que te disse? Os anjos. O menino, que estava sentado bem ao lado de Matias, não pôde receber tranquilamente essa notícia, mas dá um salto e põe-se em pé, dizendo: Tu já viste os anjos? E olha para Matias, abrindo seus olhos grandes. E foi tão espantosa a notícia para ele que por um instante até se esquece de Jesus. E por isso não vê que ele já está com os olhos meio abertos, despertado que foi pelo leve grito do menino, e depois com sorrisos fecha de novo e vira a cabeça para o outro lado. Silêncio, estás vendo? Ou eu te mando embora. Vou ficar bom. Mas como é que estão os anjos? Quando foi que os viste? A vozinha transformou-se em um sussurro. E Matias, com paciência, fala da noite do Natal ao pequeno e tornou a ir sentar-se em seu peito extasiado. E com paciência vai lhe respondendo todos os porquês. E por que foi que nasceu no estábulo? Ele não tinha casa? Não tem uma mãe? Era tão pobre a ponto de não ter uma casa. Não tem uma mãe? Onde está a mãe dele? Por que é que ela o deixou só, quando ela sabe que já o quiseram matar? Ela não lhe quer bem? É uma chuva de perguntas e outra de respostas. E a última é que Matias responde: Mas Sebastião, ela quer muito bem, a mãe santa do seu divino filho, mas faz o sacrifício de sua dor ao deixá-lo para que os homens se salvem, para consolar-se. Ela pensa que ainda haja homens bons, capazes de amá-lo, e essa ideia desperta esta resposta. E há meninos bons que o amam, não sabes? Onde é que ela está? Dize-o para mim, que eu irei. Aí o menino fala, será? Dize-o para mim que eu irei onde ela está e lhe direi: não chores. Ao teu filho eu dou amor, que achas? Ela ficará contente? Acho que é ele que fala, né? O menino fala aqui. E que há meninos bons que o amam, não sabes? Onde é que ela está? Dize-o para mim, que eu irei onde ela está e lhe direi: não chores, ao teu filho eu dou amor, que achas? Ela ficará contente? Muito contente, menino, diz Matias beijando. E ele também ficará contente? Muito, muito, eu lhe o direi quando ele despertar. Oh sim, mas quando é que ele vai despertar? O menino está ansioso. Jesus não resiste mais. Ele se vira com os olhos bem abertos e com um sorriso luminoso e diz: já o disseste a mim, porque eu ouvi tudo. Vem cá, menino. Fecha a porta. O menino não espera ser chamado 2 vezes, mas vai correndo para o lado de Jesus, acariciando, beijando, tocando seu dedinho na fronte dele, nas sobrancelhas, nos cílios dourados, espelhando-se nos olhos azuis dele, esfregando-se sobre sua barba macia e sobre seus cabelos sedosos, e dizendo a cada uma dessas descobertas: como és bonito, como és bonito, bonito. Jesus sorri e Matias sorri. E depois, à medida que os outros vão acordando, visto que o pequeno não é mais o centro de todas as atenções, os discípulos dos apóstolos sorriem ao verem aquele exame cuidadoso, feito por aquele homenzinho seminu, gorducho, que observa Jesus de alto a baixo, da cabeça aos pés, e termina dizendo: vira-te.
Me explica depois. É para ver as asas. E pergunta decepcionado: por que não as tens? Eu não sou anjo, menino. Mas és Deus. Como fazes para seres Deus se não és cheio de asas? Como farás quando quiseres ir para o céu? Eu sou Deus. Mas é que Deus não tem necessidade de asas. Eu faço o que eu quero e tudo posso. Então, faze que meus olhos fiquem como os teus. Eles são tão bonitos. Oh, não. Os que já tens fui eu quem te deu. E assim me agradam. Diz isto sim, que torne a tua alma de justo, para que ames sempre mais. Ela também foi feita por ti, e então ela te agradará como eu a tenho. Diz em sua lógica infantil, menino. Sim, agora ela me agrada muito porque és inocente. Mas ao passo que teus olhos serão sempre dessa cor de azeitona madura, e a tua alma de branca pode se tornar preta se te tornares mal. Mal não. Eu te quero bem e quero fazer como os anjos mandaram. Fazer quando tu nasceste. Paz a Deus no céu e glória aos homens de boa vontade. Diz o pequenino trocando as palavras, o que provoca uma fragorosa risada nos adultos, coisa que humilha e faz que eles se calem. Mas Jesus mesmo corrigindo o consola. Deus é sempre paz, menino. É a paz. Mas os anjos lhe davam glória pelo acontecimento do nascimento do Salvador e davam aos homens a primeira regra para obter-se a paz que do meu nascimento haveria de provir. Ter boa vontade, esta que tu queres. Sim, então me dás essa paz, coloca em mim no lugar em que aquele homem diz que eu tenho minha alma, e com os 2 dedos indicadores ele mostra muitas vezes o seu peito. Sim, pequeno menino, como te chamas? Miguel. Nome do poderoso arcanjo São Miguel. Então, que te seja dada boa vontade, Miguel, e que tu sejas um dos confessores do verdadeiro Deus, dizendo aos perseguidores, como disse o teu angélico protetor, São Miguel: quem como Deus? Se bendito agora e sempre, e lhe impõe as mãos. Mas o pequeno não ficou convencido, ele disse: não, veja aqui minha alma, e aí dentro estará a sua bênção, e aí ficará fechada, e ele descobre o pequeno peito para ser beijado, sem que nenhum obstáculo tenha vindo opor-se entre seu pequeno corpo e os lábios divinos. Sorriem e ficam comovidos também os presentes, e bem que há motivo. A fé maravilhosa do inocente, que por instinto, como diriam alguns, mais que eu digo, por um estímulo espiritual, foi a Jesus. É verdadeiramente comovente, e Jesus o faz notar dizendo: oh, se todos tivessem coração de criança. Enquanto isso, as horas passaram. A casa se reanima, vozes de mulheres, de meninos e de homens se fazem ouvir, e uma das vozes das mães chama: Miguel, Miguel, onde estás? E aparece apavorado, olhando para o poço profundo, com um atroz pensamento em seu coração. Não tenhas medo, mulher, o teu filho está comigo. Oh, eu temia que ele gosta de brincar com água. De fato, ele foi a água viva que desce do céu para dar vida aos homens. Ele ficou te aborrecendo? Ele me escapuliu, saindo tão sorrateiro que eu nem percebi. Desculpa-se a mulher. Oh, não, ele não me aborreceu, ele me consolou. Os meninos não fazem Jesus sofrer. Vão chegando os homens e as outras mulheres, o dono da casa disse: entra e vem comer. E perdoa se não te tratamos como o dono de nossa casa desde o primeiro momento em que te vimos. Eu nada tenho a perdoar, homem. Aqui eu fiquei muito bem. O teu respeito me presta muita honra. Nós tínhamos alimento e a água do teu poço é fresca e o feno é macio. É mais do que precisa o filho do homem. Eu não sou nenhum sátrapa da Síria. E Jesus, acompanhado pelos seus, entra na ampla cozinha para tomar o alimento, enquanto na eira os homens estão preparando tudo de tal modo que haja lugar para todos os que estão chegando de todos os lados para ouvirem o mestre.
e outros se apressam em preparar as bebidas, os alimentos e a tirar o couro de um cordeirinho para dá-lo como alimento durante a viagem dos evangelizadores. E as mulheres trazem ovos e manteiga. Isso provoca os protestos de Pedro, que está dizendo justamente assim, que não se pode transportar nos alforjes um alimento tão fácil assim de derreter-se com aqueles calores. Mas os potes aí estão por algum motivo. As mulheres enchem um deles de manteiga e o fervam, depois o descem ao poço para que se esfrie o máximo possível. Jesus agradece e gostaria de diminuir todas aquelas ofertas, mas como? São palavras desperdiçadas, porque outros presentes estão chegando de toda parte e cada ofertante ainda se desculpa por estar dando pouco. Pedro murmura: bem, se vê que por aqui andaram os pastores de terreno bem tratado, terreno bom. A ilha está cheia de pessoas, todas bem dispostas, por mais que o dia ainda não se tenha refrescado. E em último raio do sol ainda castiga a ira. Jesus começa a falar: a paz esteja convosco. Eu não estou logo aqui onde vejo que já é conhecida a doutrina do mestre de Israel devido ao trabalho dos bons discípulos, para repetir-vos o que eles já os disse. Como vós já o sabeis, eu deixo aos bons discípulos a glória e a tarefa de vos terem instruído e de fazê-lo sempre de um modo capaz de dar-vos a segurança perfeita de que eu sou o verdadeiro prometido de Deus e que a minha palavra vem de Deus. E os teus milagres vêm de Deus, bendito sejas tu, grita uma voz de mulher lá no meio da multidão, e muitos se viram para olhar naquela direção. A mulher levanta nos braços um filho sadio e risonho e grita: Mestre, o pequenino João que curaste em Águas Belas é aquele pequenino que teve os quadris esmagados e que nenhum médico podia curar, e eu levei a ti com fé e tu o curaste segurando-o sentado em seu colo. Eu me lembro, mulher, a tua fé mereceu um milagre. Ela cresceu, mestre. Todos os meus parentes creem em ti. Vai, meu filho, agradecer ao Senhor. Deixai ir a ele. Pede a mulher. E a multidão se abre para deixar passar o menino que vai sem demora a Jesus, estendendo seus braços para poder abraçá-lo, e que acontece por entre os hosanas e os comentários das pessoas da cidade e das que vêm de fora, porque os da campina já sabiam do fato e não ficam espantados com isso. Jesus recomeça a falar segurando o menino pela mão. Eis então confirmada, para uma mãe agradecida, a minha natureza, e confirmado o poder da fé no coração de Deus, que não decepciona nunca os que creem os justos pedidos de seus filhos. Eu vos convido a lembrar-vos de Judas Macabeu, quando ele se viu colocado nesta planície, estudando o formidável acampamento de Gorges, com um exército contado com 1000 soldados de infantaria, 1000 cavaleiros adestrados para a batalha, bem protegidos por couraças e por armas de torres de guerra. Judas olhava com seus 3000 soldados de infantaria, que não tinham escudos nem espadas, e percebia que o temor ia penetrando nos corações de seus soldados. Então ele falou na força do seu direito o que Deus aprovava, porque não era para praticar abusos, mas somente para a defesa da pátria invadida e profanada. E disse: que não vos espante o número deles, nem tenhas medo do ataque deles. Lembrai-vos de como os vossos pais foram salvos no Mar Vermelho, quando o faraó os perseguia com um grande exército. E tendo-se reanimado a fé no poder de Deus, que está sempre com os justos, ensinou aos seus os meios para obterem auxílio. E disse: agora, pois, levantemos nossa voz até o céu, e o Senhor terá piedade de nós. E recordando-se da aliança feita com nossos pais, destruirá hoje diante de nós esse exército. E todos os povos conhecerão que há um Salvador que liberta Israel. Eis, eu vos mostro 2 pontos capitais para termos Deus conosco e ajudar-nos em nossas justas empresas. A primeira coisa necessária para tê-lo como nosso aliado é termos as justas disposições de nossos pais. Lembrai-vos da santidade, da presteza dos patriarcas em obedecer ao Senhor. Fosse ou não pouco de muito valor aquilo que ele pedia. Lembrai-vos de com qual fidelidade eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Muito nos lamentamos em Israel por não termos mais o Senhor conosco, tão favorável a nós como em outros tempos. Mas Israel ainda tem as disposições de seus pais?
Quem foi que rompeu e continua a romper continuamente a aliança com o Pai? A segunda coisa capital para termos Deus conosco, a humildade. Judas Macabeu era um grande israelita e era um grande soldado. Mas ele não disse: hoje eu vou destruir este exército e os povos haverão de conhecer que eu sou o libertador de Israel. Não, ele disse: e o Senhor destruirá este exército diante de nós, que somos incapazes de fazê-lo, pois nós somos muito fracos. Porque Deus é Pai e tem cuidado dos seus pequenos para não deixá-los perecer. Manda os seus poderosos combatentes para combaterem com armas sobre-humanas os inimigos de seus filhos. E quando Deus está conosco, quem poderá vencer-nos? Isto é o que deveis dizer sempre, agora e mais ainda no futuro. Quando quererão vencer-vos? E não só uma coisa passageira, como é uma batalha nacional, mas em uma coisa muito mais ampla, tanto no tempo como nas consequências para vossas almas. Não vos deixeis levar pelo susto nem pela soberba. Estas duas coisas são prejudiciais. Deus estará convosco se fordes perseguidos por causa do meu nome, e vos dará força nas perseguições. Deus estará convosco se fordes humildes, se reconhecerdes que vós, por vós mesmos, não sois capazes de nada, mas que podeis tudo se estivereis unidos à vontade do Pai. Judas não se vangloria, nem usa do título de Salvador de Israel, mas dá esse título apenas ao Deus eterno. De fato, é inutilmente que os homens se agitam, se Deus não estiver ajudando os esforços deles, ao passo que, sem se agitar, quem vence é aquele que somente confia no Senhor. Pois só o Senhor sabe quando é justo premiar com a vitória, e quando é justo punir com a derrota, se quer castigar. Estulto é o homem que quer julgar a Deus e dar conselhos a Deus ou criticá-lo em seus desígnios. Pensai em uma formiga que, observando a obra de um cortador de mármore, lhe disseste: tu não sabes fazer isso, eu faço melhor e mais depressa do que tu. A mesma coisa faz o homem soberbo e orgulhoso que quer ensinar a Deus. E a esse papel ridículo, ele ainda acrescenta o papel de um ingrato e prepotente que não aceita os desígnios de Deus, esquecido de quem ele é, uma criatura somente, e que Deus é o Criador. Pois bem, se Deus criou um ser tão bem criado, que ele pode achar-se capaz de dar conselhos ao próprio Deus, qual será então a perfeição do autor de todas as criaturas? Só este pensamento já deveria bastar para fazer a soberba baixar a cabeça e destruir esta má e satânica planta, esta parasita que, tendo se insinuado em uma inteligência, invade e suplanta, a sufoca e mata toda árvore boa, toda virtude que faz o homem grande sobre a terra, verdadeiramente grande, não por seus rendimentos, nem pelas coroas conquistadas, mas por uma justiça e uma sabedoria sobrenatural, e feliz no céu por toda a eternidade. E prestemos então em um outro conselho que é dado pelo grande Judas Macabeu, e pelos acontecimentos daquele dia nesta planície, tendo-se travado a batalha as fileiras de Judas, com as quais Deus estava, venceram e destruíram os inimigos. Uma parte pontos em fuga até Gezeron, as outro Idumeia e Jânia, diz a história, e a outra parte transpassando-os a espada e deixando-os mortos no campo em número de mais de 3.000. Mas aos seus homens armados, desejosos de vitória, Judas disse: não fiqueis parados a fazer presa, porque a guerra ainda não acabou, e Gorgias com o seu exército está na montanha perto de nós. Por enquanto, temos que combater ainda contra os nossos inimigos e vencê-los completamente, para depois tranquilamente fazer a presa. E assim fizeram, e tiveram uma vitória segura, e uma grande presa e a libertação. E ao voltarem, cantavam as bênçãos de Deus, porque Ele é bom e porque sua misericórdia é eterna. A presa é quando eles vão no acampamento dos inimigos e tomam posse das armas, tomam posse dos bens dos inimigos, que daí são mortos, daí eles vão no acampamento e levam tudo, uma boa presa. É o fruto da batalha, né? Também o homem, qualquer homem, é como os campos que estão ao redor da cidade santa dos judeus.
rodeado pelos inimigos externos e tendo contra si os internos, todos cruéis, todos na esperança de combater contra a cidade santa, que é cada homem, isto é, contra sua alma. A cidade santa é a alma, para atacá-la de repente, para tomá-la de surpresa com mil astúcias e destruí-la. As paixões que Satanás cultiva e excita nas almas, e que o homem não vigia na porta do seu coração com todo cuidado para pôr nelas um freio, e que são perigosas se ele não souber domá-las, mas são inócuas se forem vigiadas como um ladrão acorrentado. E por outro lado, que do lado de fora conjura com elas por meio de suas seduções. Pela carne, os bens materiais, o orgulho, a soberba, as estimas, o conhecimento, são todas coisas bem parecidas com os poderosos exércitos de Gorgias, encouraçados e munidos de torres de guerra, de arqueiros que acertam bem nos alvos, de cavaleiros velozes sempre prontos a iniciar o ataque, as primeiras ordens do mal. Mas que pode o mal se Deus estiver com o homem que quer ser justo e coloca vigilância no seu coração? O homem sofrerá, poderá ser ferido, mas salvará a liberdade e a vida, e conhecerá a vitória depois de uma boa batalha de vigilância contra o pecado. Contudo, essa vitória não há de ser só uma vez, e sim, há de renovar-se constantemente enquanto durar sua vida na terra, ou enquanto ele se despojar de sua humanidade e se tornar cada vez mais espírito do que carne, um espírito cada vez mais unido a Deus do que as flechas, as feridas ou as fogueiras da guerra, que não podem fazer mais-lhe mal em seu interior, mas cai depois de o terem atingido superficialmente, como pode fazer uma gota sobre uma pedra dura e brilhante de jaspe. Não fiqueis preocupados em fazer presa, de buscar o resultado, com a recompensa, da batalha. Não vos distraeis, não vos distraís. Então, a pessoa que não faz presa é o filho da divina vontade, ele não quer nenhum mérito. Não vos distraiais, enquanto não estiverdes nas soleiras da vida, não desta da terra, mas da verdadeira vida dos céus. Não só fica atrás da vida dos céus. Não queira, resultado nenhum, presa nenhuma, resultado nenhum da batalha espiritual, resultado de você ficar se soberbecendo, de ficar cobrando méritos de Deus. Mas eu venci essa batalha, eu quero alguma recompensa. Não fica esperando isso, ou aproveitando das suas vitórias para poder se engrandecer e tal, mais ou menos isso. Não vos distraiais, não vos distraiais, enquanto não estiverdes nas soleiras da vida, não desta da terra, mas da verdadeira vida dos céus. Então, vitoriosos, apanhais as vossas presas do céu, entrai e andai para a frente gloriosos, diante do Rei dos Reis, e dizei: eu venci, e aqui no céu está a minha recompensa, minhas presas. Eu as consegui com a tua ajuda e com a minha boa vontade. Te bendigo, Senhor, porque és bom e a tua misericórdia é eterna. Isto quanto a vida em geral para todos, mas para vós que em mim credes, vos está esperando de emboscada uma outra batalha. E mais outras batalhas, batalha contra a dúvida, a batalha contra as palavras que vos serão ditas sobre mim. Ao contrário do que eu digo, a batalha contra as perseguições. Eu estou para ser levado ao lugar para o qual eu vim do céu. Esse lugar vos fará medo, e vos parecerá um desmentido às minhas palavras. Não, olhai com olhos espirituais o que irá acontecer. E vereis que o que vai acontecer será a confirmação do que realmente eu sou. Não o pobre rei de um pobre reino, mas o rei predito pelos profetas, aos pés do cujo trono único e imortal, como os rios para o oceano, virão todos os povos da terra, dizendo: nós te adoramos, ó Rei dos Reis e Juiz eterno, vitorioso, porque pelo seu santo sacrifício redimistes o mundo. Existia dúvida. Eu não minto. Vencendo a morte, eu sou vitória. Eu sou aquele do qual falam os profetas. Com a mãe de João, há pouco levantai a lembrança do que vos fiz. Dizei, estas obras são de Deus. Eu não-las deixou para lembrança, como uma confirmação, uma ajuda para crer e crer justamente nesta hora. Lutai e vencerei na luta contra a dúvida, que sufoca a respiração das almas.
Lutai contra as palavras que vos serão ditas, recordai-vos dos profetas e das minhas obras. E as palavras inimigas respondei com os profetas e com os milagres que me vistes fazer. Não tenhais medo e não sejam ingratos, tenham medo, tendo medo de falar daquilo que eu vos fiz. Proclamai, lutai contra as perseguições, mas não luteis perseguindo a quem vos persegue, e sim praticando o heroísmo de confessar que sois meus, diante de quem com ameaças de morte quiser convencer-vos de negar-me. Então isso serve para a gente nesse tempo de tribulação que nós já estamos vivendo. Lutai sempre contra os inimigos, todos, contra a vossa humanidade, é a vontade humana. Isto é, contra os vossos medos, que é a vontade humana, contra os compromissos indignos, com as alianças interesseiras e mundanas, as pressões mundanas, as ameaças mundanas, as torturas e a morte. A morte. Eu não sou como o chefe de um povo que diz ao seu povo: sofrei por mim enquanto eu gozo. Não. Eu sofro em primeiro lugar e para vos dar exemplo em primeiro lugar. Eu não sou alguém que está à frente dos exércitos e diz aos exércitos: combatei para defender-me. Não. Eu vou à frente e morro para me dar-te a vida. Não, eu sou o primeiro que combate. Eu morrerei em primeiro lugar para ensinar-vos a morrer. Assim como eu tenho sempre feito o que eu disse, que se deve fazer pregando a pobreza. Eu permaneci pobre pregando a continência espiritual e da carne. Eu permaneci casto, pregando a temperança. Fui sóbrio, pregando a justiça. Fui justo, pregando o perdão. Perdoei e perdoarei sempre. Manso. Como fiz tudo isso, farei também a última coisa. Eu vos ensinarei como é que se redime. Ensinar-vos-ei não com palavras, mas com os fatos. Eu vos ensinarei a obedecer mansamente, obedecendo na mais dura obediência, a da minha morte. Eu vos ensinarei a perdoar, perdoando, no meio dos meus últimos sofrimentos, como perdoei quando estava sobre a palha do meu berço, a humanidade que me havia arrancado dos céus. Eu perdoarei como sempre perdoei a todos por minha conta, aos pequenos inimigos, aos inertes, aos indiferentes, aos volúveis, e aos grandes inimigos que não só me causam a dor de ficarem apáticos diante do meu poder e do meu desejo de salvá-los, mas que me dão e darão o último espasmo de serem os deicidas. Eu perdoarei, e visto que aos deicidas impenitentes em vão poderei dar a absolvição, pedirei ainda com os últimos espasmos ao Pai, para que os perdoe, para pois ficarem embriagados por um licor satânico. Perdoarei a todos, e vós perdoai-os em meu nome, e amai, amai como eu amo a todos, como eu vos amei e vos amarei para sempre. Adeus, a tarde vem descendo, rezemos juntos, e depois cada um volte para a sua casa, com a palavra do Senhor no coração. E vos faça dessa palavra uma espiga bem granada para as vossas fomes futuras, quando ireis desejar ouvir de novo o amigo, o mestre, o vosso Salvador. Pois somente elevando o vosso espírito aos céus é que podereis encontrar aquele que vos amou mais do que a si mesmo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. E Jesus, com os braços abertos, como uma alta e alva cruz, alta e alva cruz sobre o muro escuro da fachada do setentrião, vai dizendo lentamente o Pai Nosso. Depois ele abençoa com a bênção mosaica. Beija os pequeninos e os abençoa ainda. Despede-se e vai rumo ao norte, beirando o muro de Emaús sem entrar na cidade. As tintas arroxeadas do crepúsculo absorvem lentamente a doce visão do mestre que vai indo sempre para o seu destino. No pátio semi-escuro há um silêncio de dolorosa paz, como de expectativa. Depois o pranto do pequeno Miguel, o pranto do cordeirinho que se sente sozinho, vem romper o encanto, e muitos olhos lacrimejantes, e muitos lábios repetem as inocentes palavras do pequenino. Ah, por que foste embora? Volta, volta!
faze-o voltar, Senhor. E depois que Jesus desapareceu completamente, vem o desolado reconhecimento de que o fato já passou. Jesus não está mais aqui. A mãe tenta inutilmente consolar seu pequeno Miguel, que chora como se tivesse perdido mais do que sua mãe. E estando nos braços dela, só tem olhos para olhar o rumo do ponto por onde Jesus desapareceu. E estende os braços clamando: Jesus, Jesus! Jesus espera, vê que está um pouco longe e depois diz: vamos a Jope. Os discípulos trabalharam muito lá e a cidade espera a palavra do Senhor. Não há muito entusiasmo pela ideia de prolongar mais o caminho, mas Simão os Zelotes faz observar que de Jope até as propriedades de Nicodemos e as de José é perto, e que as estradas são boas. E João está contente porque se vai rumo ao mar. E os outros, levados por essas considerações, acabam concordando em ir mais dispostos, pela estrada que vai para o mar. Jesus diz a Valtorta: colocarás aqui a visão de 20 de setembro de 1944. Jesus e os gentios em uma cidade marítima. E dareis este título: Jesus em Jope fala a Judas de Queriote e a uns gentios. Porque aquele episódio lá aconteceu depois de um dia de milagres e de pregação. Piede. Aí é o capítulo próximo, 406, que ele está falando para ela. Amém? Piede, Deus abençoe a todos. Essas palavras servem para esse tempo que nós estamos vivendo, tá? Que a gente está passando por já começando a passar por uma grande tribulação, perseguição dos cristãos que já começou. Então, essa palavra vai servir muito para os tempos difíceis que iremos, né, passar. Então, que você compartilhe, guarde esse vídeo, porque na hora que você vê que as coisas estão muito, muito difíceis no mundo contra nós cristãos, que as coisas estão muito confusas, você ouça como você tem que agir. Então, justamente o jeito que Jesus disse: perdoar, perdoar e perdoar. Obedecer, obedecer, obedecer. Ser mansos e humildes de coração. Não fazer o mal a ninguém. Não querer perseguir os nossos inimigos. É a mensagem principal. Ser mansos e humildes de coração e não negar Jesus de forma alguma. Amém?